Hi, Morgan. We are just getting word from the SEC that a wave of Bitcoin ETFs have been approved. The SEC just putting out a statement saying that 11 of these have gotten a green light to trade in the U.S. We do expect them to start trading tomorrow. So that is what we know at this point. Of course, this was a highly anticipated decision. Despite the events of yesterday, the confusion around whether or not approval had happened at that point, it turned out it did not, but it is indeed happening now. These spot Bitcoin products for the first time in ETF form being approved here in the U.S. Bitcoin itself, we did not approve, we do not endorse. This is a product called an exchange-traded product, a way that investors can invest in that underlying non-security commodity called Bitcoin. But yes. Expectation of who will actually be buying this ETF. Just like all of our ETFs, it's really for everyone. O Bitcoin é uma criptomoeda que tem sido objeto de grande atenção nos últimos anos. Com um valor de mercado de quase $1 trilhão, o Bitcoin é mesmo a criptomoeda mais valiosa no mundo. Até há bem pouco tempo, este ativo financeiro esteve fora do alcance institucional, mas com a aprovação da SEC e a chegada de vários ETFs, a situação muda drasticamente. Então, o que é que podemos esperar desta decisão? Como é que isto vai afetar ou impactar o preço de Bitcoin? Será esta uma boa oportunidade para investir? E mais importante ainda, como é que o ETF de Bitcoin funciona realmente? Bom, hoje vamos descobrir, fica desse lado e vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Um fundo de índice negociado em bolsa, o ETF, é composto por uma ampla seleção de títulos que foram escolhidos especificamente para cumprir com o objetivo do fundo de investimento. Um ETF normalmente replica o desempenho de um índice subjacente e oferece aos investidores individuais uma forma simples de aceder aos mercados. Este método apresenta despesas mais baixas para os investidores e são por isso um dos métodos favoritos um pouco por todo o mundo. Eu sugiro que vejam um episódio dedicado a ETFs, onde eu entro mais ao detalhe a explicar exatamente o que são. Ora, os ETFs de Bitcoin são fundos negociados em bolsa que procuram precisamente acompanhar o preço do Bitcoin. Eles oferecem aos investidores uma forma de investir no token sem a necessidade de adquirir a criptomoeda diretamente. Isto acontece depois de, no passado, a SEC, que é a entidade responsável por regular os mercados norte-americanos, ter rejeitado múltiplas vezes a criação de vários ETFs deste género, tendo sido finalmente aprovado em 10 de janeiro já de 2024. Reparem como esta luta já durava há quase 11 anos. Bom, mas então que agora já estão aprovados, como é que funcionam os ETFs de Bitcoin? Estes ETFs tentam replicar o preço do token de duas maneiras principais. Através da posse física do Bitcoin, o ETF compra o token e armazena o mesmo numa carteira segura em empresas como a Coinbase, e isto é conhecido como alocação direta. Ou através de contratos futuros, onde o ETF compra contratos futuros de Bitcoin, onde já entramos aqui em produtos derivados ou uma replicação sintética, e isto é conhecido como alocação indireta. Os primeiros, que também podem ser chamados de Spot ETF, são mais transparentes e é considerada a forma mais precisa de replicar o preço de Bitcoin. No entanto, também é mais cara porque o ETF tem de pagar taxas de armazenamento e o seguro associado às suas carteiras. Já os segundos são ETFs derivados, que até já existiam há mais tempo, mas que trazem alguns riscos associados. São mais baratos, mas menos precisos porque se torna mais difícil que os contratos sigam o preço do token com exatidão. Mas então, como é que isto funciona? A BlackRock compra simplesmente um Bitcoin e as unidades do ETF representam um pedaço desse token? Bom, mais ou menos. Todos os ETFs têm dois componentes fundamentais. A capitalização de mercado, é o preço de cada unidade multiplicado pelo número de unidades do ETF, ou ações, como lhes quiserem chamar, e o Net Asset Value, ou o valor líquido dos ativos, que representa o valor efetivo dos ativos que a empresa emissora do ETF tem em sua posse. Em teoria, é fácil perceber
perceber que estes valores deveriam ser iguais, certo? Se um ETF da BlackRock tem 100 unidades e a BlackRock tiver comprado um Bitcoin, então cada unidade deveria valer 1 centésimo de um Bitcoin. Mas na realidade não é bem isso que acontece. Como a procura por unidades do ETF não está associada com a procura do ativo subjacente, pode dar-se o caso de uma unidade, no exemplo acima, valer 2 centésimas de Bitcoin sem que o preço deste se tenha movido 1 cêntimo. A razão pela qual tu não vês estas diferenças é que existe uma entidade chamada participante autorizado que tira proveito desta arbitragem e vai criando ou destruindo unidades do ETF conforme a procura para ajustar as mesmas ao preço de Bitcoin e ao Net Asset Value do ETF. Isto é relativamente fácil de observar se entrares, por exemplo, num dos 11 ETFs aprovados, o EBIT da BlackRock, e percebes imediatamente que tem o equivalente a quase 2 bilhões de dólares em tokens na carteira e 87 milhões de unidades em circulação, o que daria um valor aproximado de 24 dólares por unidade e atualmente o preço está ligeiramente acima desse valor. Se queres perceber mais como funcionam este tipo de empresas que retiram partido das arbitragens no mercado dos ETFs, podes sempre ir ver o episódio da Flow Traders que tem mais detalhes interessantes. Olhando para um exemplo de ETF de futuros, consegues ver que os ativos deste ETF são apenas contratos a terminar nos próximos meses e que posteriormente serão renovados ou substituídos. Tudo certo, já vimos as diferenças entre os dois métodos, já vimos a forma como refletem o preço dos seus ativos, mas então qual é a vantagem de investir neste produto? O que é que isto traz de novo a quem já investe em Bitcoin diretamente? Bem, uma das vantagens é a conveniência, reduzindo a barreira à entrada a muitos investidores devido à natureza técnica da criptomoeda. Ainda existe uma desconexão grande entre muitos investidores e a adoção da criptografia, sobretudo nas gerações mais velhas. O facto de existir alguma complexidade na tecnologia e em guardar os teus tokens fora de uma exchange pode afugentar muita gente e o ETF dá aqui algum conforto. Outra vantagem é a diversificação. Por agora, os ETFs ainda só têm Bitcoin, mas no futuro podem ser criados ETFs mistos com ações e Bitcoin. E dessa forma tornam-se uma maneira de diversificar em vários ativos, comprando apenas uma unidade representativa de forma muito simples. No entanto, não existem vantagens sem desvantagens. Por exemplo, uma das desvantagens é fiscal. É que se investir ou fazer trading diretamente com Bitcoin hoje em dia está isento de IRS, se segurares a posição por mais de um ano. Com as unidades dos ETFs isso não acontece. Não consegues fugir dos 28% das mais-valias. Outra desvantagem é a flexibilidade. Por exemplo, tendo Bitcoin, consegues facilmente ir a uma Binance ou Kraken e trocar por Ether ou ADA, mas com as unidades do ETF não tens essa possibilidade. Já para não falar nas comissões de compra e venda e gestão que te vão ser cobradas e que podias poupar ao investir diretamente no token. Mas a mais importante, na minha opinião, é mesmo a propriedade. Todo o conceito e objetivo de Bitcoin é devolver a propriedade de valor ao indivíduo, é quebrar as dependências de terceiros na transferência desse valor. É saberes que ao teres Bitcoin na tua carteira offline e assumindo que tens as tuas chaves guardadas, só tu é que podes tocar, mais ninguém. Ora, ao abdicar desta propriedade estás a dar a mesma à BlackRock, à ARK ou aos gestores de ativos espalhados pelo mundo, apenas para receber em troca uma operação mais acessível. E se isto mostra o tão pouco atrativos que estes ETFs são para os investidores a retalho, o mesmo não se pode dizer dos investidores institucionais. Fundos de investimento e pensões veem aqui um método bem fácil de ganhar alguma exposição a um ativo que superou todos os outros em 8 dos últimos 11 anos. Estes fundos não vão ter de se preocupar com segurança, com carteiras, com bolsas, com absolutamente nada. Basta alocar algum capital do fundo comprando o ETF e voilá. E daí também o grande ruído e expectativa à volta da aprovação da SEC. A entrada de mais capital num ativo que tende a ser deflacionário tem o condão de fazer disparar o preço, o que até agora ainda não aconteceu. Uma nota ainda para te dizer que nenhum destes 11 ETFs está disponível na Europa, pelo que mesmo que quisesses investir não existe para já essa possibilidade. No entanto, já existe um ETF de Bitcoin por cá, na Bolsa de Amsterdão, desde agosto do ano passado, o Jacobi FT Wilshire, apesar de não estar disponível nem na Trading 212, nem na Trade Republic. Não confundir este ETF com uma série de ETNs que já existiam e que consegues encontrar, por exemplo, na DeGiro. Mais detalhes sobre isso no episódio de ETFs. Mas então, será isto um balde de água fria para o preço de Bitcoin? É que
estimar 300 mil milhões de dólares de novo capital a entrar colocaria a capitalização de mercado do token em mais de 1 trilhão de dólares, o que dividindo por 21 milhões de tokens daria mais ou menos um preço de 52 mil dólares por Bitcoin. Se tivermos em conta que mais de 6 milhões de Bitcoins estão irremediavelmente perdidos, então o preço poderia passar ali para a zona dos 73 mil dólares. Obviamente que este dinheiro não vai entrar todo de uma vez, nem sequer há garantia de que seja essa a quantidade exata que os ETFs vão ser capazes de captar nos próximos tempos, mas deixa-nos com uma ideia do patamar a que podemos assistir ao token no futuro. Por agora, e olhando para o gráfico diário, parece-me que esta recuperação dos 38 aos 48 mil dólares demonstra pouca força para continuar, porque o indicador ADX está abaixo dos 20 pontos com pendente negativa. Isto numa altura em que o vala vermelho já se completou, o que deixa poucos dias ao Bitcoin para ter um comportamento explosivo para cima. E olhando para o gráfico semanal, vemos uma alta probabilidade de correção, com o vala verde já a fechar a subida. É verdade que o ADX aqui demonstra um movimento com muita força. Aliás, o preço foi dos 26 para os 48 mil dólares, quase duplicou desde setembro, e o indicador está prestes a mudar de sentido. Somando a informação destas duas análises, eu acredito que caso o preço perca o suporte dos 41 mil dólares, vai atingir os 35 ou os 36, até ao halving, que em princípio será a 18 de abril. Também acredito que nas semanas seguintes ao halving vamos começar a ver um movimento de subida, como temos assistido em todos os halvings até à data. Assim que é bem possível que até ao final deste ano assistamos finalmente ao Bitcoin a atingir os 100 mil dólares. E se te estás a perguntar se eu tenho Bitcoin, a resposta é sim, tenho 6,5% de um Bitcoin guardados por um bicho destes. Se tens interesse em receber 10 dólares gratuitamente em Bitcoin, eu vou deixar um link na descrição que podes utilizar para comprar um igual e assim receber a tua recompensa. No que respeita aos mercados, mostraram em grande parte uma semana positiva, com a bolsa polaca e sul-coreana a conseguirem mais de 5%, ao contrário, por exemplo, da China, que viu os principais índices acumularem perdas bem elevadas. Fora isso, assistimos a várias boas notícias. A primeira é que o excedente orçamental alcançou os 4,3 mil milhões de euros, o que significa que existe aqui alguma margem para investir ou reformar áreas mais precárias, e também é por isso que anda toda a gente a prometer mundos e fundos à boca cheia. Vimos ainda Portugal ser ultrapassado pela Polónia no que respeita ao valor do ordenado mínimo, estando agora em 11º lugar no grupo das economias mais pequenas. E, reparando aqui num pequeno detalhe, olhem lá para as linhas vermelhas. Estas representam a taxa de crescimento salarial anual desde 2014 e do nosso grupo, só Malta e Grécia apresentam um crescimento inferior. Isto significa que em 5 anos seremos ultrapassados pela Croácia, Estónia, Lituânia e, quem sabe, a Roménia. Bom, mas não fiquem já aflitos, porque agora é que vai ser. A nossa dívida pública fechou 2023 com 98% do PIB, um valor muito positivo e que nos ajuda naquilo que é o custo de financiamento. Como dizia alguém muito conhecido, vão vir charters de capital agora que estamos menos alavancados. Sócio, por favor, peço-lhes por favor que senão paro, estou concentradíssimo, por favor, E se por um lado é verdade que o acesso ao capital ficou mais barato e que este é um dos pontos positivos que o governo missionário nos deixa, por outro também é fácil de ver que foi um governo semelhante a este que nos colocou no paradigma atual. Aliás, durante o governo socialista de Sócrates, a dívida passou de 70% do PIB para 130% em apenas 6 anos. Assim que o próximo governo não tem muitas desculpas para colocar o país a crescer. O FMI voltou a cortar as projeções do crescimento europeu, desta vez para 0,9% em 2024, mas com os ventos que vimos a favor somados aos fundos do PRR, temos de ser capazes de crescer acima desse valor. E não sou eu que o digo, as projeções do Banco de Portugal, feitas no mês passado, também apontam nesse sentido. Por falar em Banco Central Português, o nosso Mário Centeno parece que não aprendeu com aquela entrevista dos 4% e agora lançou mais uma pérola, afirmando que o BCE vai descer as taxas de juros já em março se a situação continuar como está. Veremos se é ou não mais um tiro no pé. Em relação a dividendos, vimos a T. Rowe Price e a Avalon Bay aumentarem o dividendo e, adivinha lá, uma surpresa, a Meta decidiu começar a pagar um dividendo daqui para a frente. É verdade que por agora é um valor simbólico, mas não deixa de ser interessante e mais uma empresa a contribuir para a minha fonte de rendimento passivo. E parte da enorme subida que a empresa teve na sexta-feira deve-se precisamente ao excelente resultado de 2023, onde os lucros líquidos subiram 69%. E pensar que há precisamente um ano esta ação estava a $100. A nível do portfólio, fechou a semana acima dos 42% de valorização e com $72 de dividendos recebidos no mês de janeiro.
E é tudo por hoje. Já sabes que podes apoiar o canal deixando o teu like, subscrevendo, seguindo-me no Instagram e no Patreon, onde vou subindo mais conteúdo e obviamente partilhando a tua opinião na caixa de comentários. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Sobre ódio social, eu vi aqui há algum tempo um cartaz do Bloco de Esquerda cujo lema é, e eu cito, não lhes deem descanso ou não lhes dês descanso. É qualquer coisa assim, pela habitação. Eu não sei bem quem são os eles. Não sei se é o governo, se são os senhorios. Imagino que não sejam os responsáveis políticos que apoiaram o governo enquanto os preços das casas continuavam a subir, porque isso seria o próprio do Bloco de Esquerda. Imagino que não seja por isso que esteja lá a fotografia da Mariana Mortágua. Mas quando se tem um discurso de responsabilização do eles, seja eles o governo, o sistema, os proprietários, os ricos, que lhes queiram chamar, perde-se qualquer autoridade para falar em ódio social ou populismo, porque isto é o âmago do que é o populismo e, sobretudo, o preconceito e a criação da desconfiança em relação ao outro. A culpa é deles. Eu ouço isso noutros aspectos políticos. Isto é o que eles não querem que a gente saiba. Eles é que não querem, eles é que não deixam. E a gente começa a espremer e a perguntar como é os eles e a pedir os factos. Isto é o populismo transformado em discurso. Existe à esquerda e à direita, mas retira ao Bloco de Esquerda qualquer autoridade para falar em ódio social, porque isto sim é ódio social. Oh my goodness!